Se você estiver na praia e a água do mar recuar de forma muito rápida, corra pra longe e procure um terreno elevado o mais rápido possível. Esse é um sinal claro de um tsunami chegando. Se a sua casa for mal assombrada, comece a cobrar um aluguel bem caro do fantasma. Ele não vai ter dinheiro e vai ter que se mudar pra um lugar mais barato. Se você estiver em um cassino e ganhar muito dinheiro, saia de lá o mais rápido possível. Esse é um truque que os cassinos usam para que você continue jogando e perca todo o dinheiro. Se você estiver perdido embaixo d'água e não souber onde fica o lado de cima, solte um pouco de ar e siga a direção das bolhas. Elas vão te guiar até a superfície. Se a sua casa estiver cheirando peixe sem nenhum motivo aparente, vasculhe ela imediatamente. Isso pode significar que tem um incêndio elétrico ou alguém sem tomar banho. Se você estiver na praia e ver uma área com uma bandeira roxa, não entre na água de jeito nenhum. Isso significa que ali tem algum animal marinho perigoso. Se alguns ladrões te obrigarem a dirigir, finja ser um motorista muito ruim e perigoso. Os ladrões vão ficar assustados e vão te deixar em paz. Se um ladrão invadir sua casa, comece a contar a história da sua vida com muitos detalhes. Ele vai ficar entediado e vai desistir de te roubar. Se você estiver numa floresta e começar uma tempestade, nunca se esconda debaixo de uma árvore. Os raios geralmente atingem estruturas altas e pontiagudas. Se você for mergulhar em uma piscina desconhecida, verifique a profundidade antes de pular. Ela pode ser super rasa e você pode se quebrar todo. Se você acordar sentindo cheiro de gás na sua casa, nunca acenda a luz. O interruptor pode soltar uma faísca e causar uma explosão. Se você for sequestrado e colocado no porta-malas do carro, desconecte o fio da luz de freio. Isso fará com que a polícia pare o veículo e você pode chutar para avisar que você tá lá. Se você estiver na praia e ver alguém dormindo no sol, tente acordar ele imediatamente. O calor intenso pode causar bolhas e até queimaduras de 2º grau. Se você tiver com o celular e ver bandidos se aproximando, jogue ele no bueiro sem que eles percebam. Eles vão achar que não tem nada para roubar e você pode recuperar depois. Se você estiver no meio do deserto, não tire as roupas para se refrescar. Isso só vai te esquentar ainda mais. Faça o oposto e cubra o máximo do seu corpo que você conseguir. Se você estiver em um barco e ele começar a afundar, não pule na água imediatamente. Alguns barcos podem demorar horas para afundar e você vai perder energia nadando. Se você estiver em um prédio e for usar o elevador, nunca entre nele com mais de 8 pessoas. Os cabos não vão aguentar e ele pode despencar. Se você for amarrado e jogado no mar, não tente cortar o nó com os dentes. Você vai perder muito tempo e vai ficar sem ar. Se concentre para boiar primeiro e depois faça isso. Se você estiver em um incêndio e o lugar estiver cheio de fumaça, cubra o nariz com um pano e tente rastejar até a saída. O ar puro fica mais concentrado perto do chão. Se você estiver em um avião e ele fizer um pouso de emergência na água, não abra o colete salva-vidas enquanto você estiver dentro. Ele pode dificultar sua saída da nave. Se você for tomar sol pelado no seu quintal, verifique se os seus vizinhos não moram em prédios. Eles podem sair na varanda e ter uma surpresa desagradável. Se você for perfurado por algum objeto, não tente retirar ele de jeito nenhum. Isso só vai aumentar o sangramento. Ao invés disso, vá pro hospital o mais rápido possível. Se você for promovido no trabalho, não conte pros seus colegas quanto você tá ganhando. Eles podem achar injusto e vão querer te ferrar. Se você tiver em uma prova e sem querer fizer contato visual com o professor, não tente disfarçar. Ele vai achar que você tá colando. Ao invés disso, fique encarando ele até ele achar que você é só um esquisito. Se você tiver em um enterro muito triste, não tente animar o ambiente fazendo piada. Você não vai conseguir e só vai piorar a situação. Se você estiver no cinema e a pessoa de trás começar a chutar sua cadeira, não comece uma briga no meio do filme. Ao invés disso, peça pra trocar de lugar com ela pra não ter confusão. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Se você for passear com seu cachorro em um dia quente, coloque a mão no chão durante 10 segundos. Se tiver desconfortável pra você, quer dizer que tá queimando as patas do seu cão. O rei deu a cada menino uma semente e disse para cultivarem a melhor planta que conseguisse. Acontece que o rei já era velho e estava tentando encontrar um herdeiro pro trono. Um garoto chamado Ping amava jardinagem. Ele regava sua semente, colocava no sol e usava o melhor solo. Ele esperou pelo broto, mas nada nunca cresceu. Quando chegou o dia, os outros meninos tinham plantas enormes e coloridas, mas Ping só tinha seu vaso sem planta. Mesmo assim, decidiu levá-lo. O rei olhou cada planta sem dizer nada, até chegar a Ping. Então ele sorriu e o anunciou como vencedor. Acontece que o rei havia fervido todas as sementes antes de entregá-las, de modo que nenhuma poderia crescer. Isso significava que todos os outros meninos haviam trapaceado e substituído a semente por outra. Mas Ping foi honesto e o rei sabia que isso era mais importante do que os resultados. Embora Shazari fosse um cara legal, ele frequentemente era zoado e até rejeitado em empregos simplesmente pela sua aparência. Enquanto ele era rejeitado, ele teve uma ideia genial. Um dia, ele estava sentado em um shopping quando viu um namorado deixar a namorada pra ir no banheiro. Ele foi imediatamente até a garota e começou a falar e incomodar ela. Só que quando o namorado voltou, ele confrontou Shazali, fazendo recuar e ir embora. Mas a namorada não fazia ideia que ele havia sido pago e planejado tudo. Acontece que Shazali criou um negócio de vilão de aluguel, onde os clientes podiam contratar ele pra fingir ser um vilão e em seguida aparecer como um herói pra salvar o dia.
Se você tiver escolhendo uma namorada, nunca leve todas as pretendentes no mesmo restaurante. O garçom pode começar a te reconhecer e achar que você é um infiel. Se você começar a ficar mais velho e perceber que não tem nenhuma semelhança com seus pais, comece a investigar se eles realmente são sua família. Alguns bebês são trocados ainda na maternidade. Se o seu filho for na piscina e você desconfiar que o salva-vidas está distraído, finja que você tá se afogando em silêncio. Se ele não vier te socorrer, provavelmente ele não tá prestando atenção. Se alguém estiver vendendo água no ônibus e o lacre estiver quebrado, não compre de jeito nenhum. Eles podem ter pego uma garrafa vazia e enchido na torneira. Se você for usar o chat GPT, sempre escreva por favor e obrigado. Quando a inteligência artificial dominar o mundo, ele vai lembrar de você e vai te poupar. Se você tirar uma foto com flash e o seu olho sair branco ao invés de vermelho, procure um médico o mais rápido possível. Pode ser um sinal de câncer na retina. Se o seu nariz começar a sangrar, nunca incline sua cabeça para trás. Você vai engolir o sangue e pode ficar enjoado. Apenas incline a cabeça para frente e pressione com os dedos. Se você estiver na chuva, sempre ande normalmente ao invés de correr. Já foi comprovado que andar vai te molhar muito menos. Se você estiver se sentindo sozinho no dia dos namorados, coloque um filme de terror para assistir. Quando terminar, não vai mais parecer que você tá sozinho. Se alguém tentar te sufocar usando um travesseiro, apenas gire a sua cabeça pro lado. Você vai ter uma pequena bolsa de ar para respirar. Se o seu filho for mimado e ficar insistindo que quer uma pinhata na festa de aniversário, compre uma e encha com carne do açougue. Quando ele finalmente quebrar ela, ele vai se assustar e nunca mais vai querer. Se você derrubar a bebida na sua camisa e fizer uma mancha, desenhe o contorno dela com uma caneta. Assim vai parecer que você visitou uma ilha aleatória e comprou ela lá. Se os seus pais estiverem escolhendo seu nome e você perceber que as opções vão te fazer sofrer bullying, comece a chutar a barriga da sua mãe. Eles vão perceber que estão errados e vão mudar de ideia. Se você for capturado por um grupo de canibais, comece a tossir e finja que tá extremamente doente. Eles podem ficar com medo e achar que você não vai ser uma boa refeição. Se você for abrir sua apresentação no computador da escola, nunca conecte seu celular com um projetor ligado. Você pode abrir o arquivo errado e acabar mostrando algo particular. Se você for idiota e for alcoólatra, comece a comer bastante fígado em todas as refeições. Desse jeito o álcool não vai saber qual fígado atacar. Se você ficar preso enquanto rasteja por uma caverna, comece a girar o seu corpo o mais rápido que puder. Você vai conseguir perfurar a rocha e voltar à superfície. Se você for vegano e for convidado para ir em um churrasco que só tem carne, corte um pouco de grama do jardim. Desse jeito você não vai ficar passando fome. Se você for num restaurante em que crianças não pagam, não tente fingir que é criança para comer de graça. Eles podem pedir o seu RG e vão descobrir a verdade. Se você tiver com uma espinha gigantesca na cara, pegue o maior ralador de queijo que você tiver e... Tá maluco? Jamais faça isso. Apenas passe uma pomada e espere ela sumir. Como se tornar invisível? Primeiro, vá ao supermercado e compre muita cola. Depois vá pra casa e despeje a cola no chão. Role na cola até ficar grudento. Vá até o lixão e colhe um pouco de comida em você. As moscas vão vir e vão colar no seu corpo. Agora vá pra floresta e fique lá por 3 horas. Os camaleões vão vir e vão comer as moscas. A língua deles vai ficar presa e eles vão ficar grudados em você. Agora você pode mudar de cor e ficar invisível. Como conseguir uma mansão de graça? Primeiro, procure um restaurante com a pior avaliação perto de onde você mora. Vá até lá e peça qualquer coisa do cardápio. Coloque a mão no bolso e pegue um kit de coleta de DNA. Como esse lugar tem a pior avaliação, eles provavelmente vão ter cuspido na sua comida. Colete uma amostra do prato e você vai ver que tem DNA humano. Ligue pro seu advogado e processe o restaurante pelo preço da mansão. 2 amigos terminaram os relacionamentos e decidiram procurar uma namorada. O primeiro fez a estratégia do homem perfeito. Colocou no seu perfil fotos perfeitas, estudou assuntos de moda e restaurantes caros. Em cada encontro, ele era o que a outra pessoa queria, moldando sua personalidade. O segundo tinha o perfil cheio de fotos reais e seus gostos eram bem específicos e até esquisitos. Depois de um mês, o primeiro tava exausto. Ele teve mais de 8 encontros, mas não se conectava com ninguém, além de não ter mais dinheiro pra sair. O segundo teve apenas um encontro, mas conhecia alguém que ria das mesmas piadas e amava o mesmo tipo de música. Ele era extremamente habilidoso em construir casas, mas estava pronto pra se aposentar. Ele disse pro seu chefe que estava cansado e não queria mais fazer isso da vida. O chefe ficou triste por ver o seu melhor construtor indo embora, então ele pediu para que ele pudesse fazer uma última casa, como um favor pessoal. O homem não gostou muito, mas acabou aceitando desde que esse fosse seu último projeto. Já pensando em se aposentar, ele não prestou muita atenção nessa construção. Acabou contratando uma equipe não tão boa e até pegou materiais de baixa qualidade. Quando ele terminou, ele mostrou a casa pro seu patrão. O patrão sorriu e entregou a chave da porta da frente e disse: "Essa casa na verdade é pra você, esse é meu presente de despedida." Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma mãe chegou exausta do trabalho e pediu à filha de 2 anos que ajudasse a regar as flores no jardim. Como a menina não sabia muito bem o que fazer, acabou jogando água demais e tudo ficou alagado. Mas nesse momento, alguns insetos verdes começaram a sair da terra e ficaram flutuando na água. Quando a mãe viu, ela foi pesquisar o que eram aqueles bichos, porque eram muito estranhos e ela nunca tinha visto. Ela acabou descobrindo que era uma espécie completamente nova. Como foi a menina que descobriu, os cientistas colocaram o nome do inseto em homenagem a ela. Coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando
coreano consertando um radar. E depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que tava no seu bolso tinha derretido. E depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico tava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade ele acabou criando uma cola que não grudava nada. E alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para imortalidade. Mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu. E assim eles criaram a pólvora. Se você for viajar e a casa estiver vazia, deixe pelo menos uma luz acesa. Os ladrões vão pensar que tem alguém lá dentro e não vão entrar para roubar. Se você estiver fora de casa e precisar carregar o seu celular, não coloque ele em entradas USB. Elas podem ter sido modificadas para roubar seus dados. Se você tiver em um cinema vazio e alguém sentado ao seu lado sem necessidade, finja que você recebeu uma ligação e mude de lugar. Pode ser só uma coincidência, mas também pode ser um sequestrador. Se você estiver na praia e estiver brincando de enterrar o seu corpo na areia, não faça isso perto da água. A maré pode subir e você pode se afogar. Se você for na casa de alguém rico e quebrar alguma coisa cara, não tente esconder. É provável que eles tenham câmeras de segurança pela casa toda. Se você for fazer uma entrevista de emprego, peça para um amigo ir junto e entrar antes de você para fazer uma entrevista terrível. Quando ele terminar e você entrar, eles vão achar que você é ótimo. Se você estiver na rua e alguém fantasiado insistir para tirar uma foto, não faça isso e continue andando. Esse é um golpe para você tirar a foto e depois te cobrar uma fortuna por ela. Se você estiver no aeroporto e alguém estranho pedir para você levar uma mala, recuse e saia daí o mais rápido possível. Pode ter uma bomba que vai explodir o avião.